versículo de número 19. Deus é fiel. Deus possa abençoar a pastora Francisca de forma sobrenatural. Glória. Aleluia, Deus. Lucas capítulo número 22. Aleluia, louvado seja Deus. Deus é fiel. Lucas 22, versículo de número 19. Nós temos 6 motivos para participar da grande Santa Ceia do Senhor Jesus. Glória a Deus. Um dos primeiros motivos é porque nós lembramos da sua morte e da sua ressurreição. Tomando o pão e havendo dado graças, partiu, deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim, diz o Senhor Jesus. Amém? Se assente. Irmãos, aqui nesta palavra aqui, quem está relatando essa história aqui é o nosso irmão de fé chamado Lucas. Todo mundo aqui sabe que Lucas, ele não era discípulo de Jesus. Lucas foi discípulo de Paulo. E Lucas narra a história de Jesus de uma forma sobrenatural. Glória a Deus. Ele diz assim para os irmãos: e tomando o pão, e havendo dado graça, o partiu e deu, dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Quando Lucas narrou essa história, já havia acontecido já o fato. A Bíblia diz que quando Jesus reuniu aos discípulos, que foi a última Santa Ceia, a Bíblia revela que Jesus falou as mesmas palavras. Só que Jesus ainda não havia sido glorificado. Ou seja, Jesus estava contando uma história que ainda ia acontecer. Imagina só, eu sentar com vocês aqui e contar uma história que Deus me revelou que ainda vai acontecer. Vocês, algumas pessoas que é cheio do Espírito Santo, que vai sentir a presença de Deus, vai dizer: nossa, que maravilha, porque entende as coisas que vêm de Deus e tem coisas que vêm lá no futuro. Mas tem pessoas que não entendem. Imagina Jesus sentar com os 12 discípulos assim e falar assim: eu vou morrer, meu tempo está próximo, eu vou dar Santa Ceia para você, simbolizando o vinho, simbolizando meu sangue, e o pão simbolizando o meu corpo, porque eu vou morrer e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Imagine, irmãos, na mente dos discípulos, o que eles falavam. Às vezes eles queriam até perguntar: Senhor, o senhor está falando de quê mesmo? Mas eles acreditavam naquilo que Jesus estava falando. Por quê? Porque a Bíblia diz que aonde Jesus passava, milagres aconteciam. Aleluia! Glória a Deus! E os discípulos não ouviram falar. Os discípulos vivenciaram os milagres de Cristo. Lucas ouviu falar. A Bíblia diz, irmão, que quando Lucas, o grande médico, aceita Jesus, logo ele escreve um relatório a um comandante chamado Teófilo. Ele escreve uma carta dizendo para ele essa história que nós estamos contando aqui, meus irmãos. E a Bíblia diz que esse homem chamado Teófilo, ele ficou emocionado com as palavras de Lucas. A Bíblia diz, irmão, que por causa das palavras de Lucas, Teófilo e a sua família se humilharam perante o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A Bíblia diz, irmão, que depois dos fatos ter acontecido, o Evangelho do Senhor Jesus não parou de crescer. Imagine essa história há mais de 2000 anos atrás. Até hoje, os acontecimentos estão se cumprindo. A Bíblia diz, olha, todas as vezes que participar da Santa Ceia, eu trago uma memória a vocês. Uma memória que aconteceu lá no passado. No passado, Jesus foi apedrejado. No passado, Jesus foi traído, foi humilhado. No passado, Jesus passou muitas afrontas. Mas a Bíblia diz que isso aconteceu porque o Pai havia permitido. Porque se do alto não tivesse permitido, irmãos, aleluia, isso não teria acontecido. Imagina Jesus, sabendo que iria morrer. Jesus chama os discípulos, vai para o jardim, um monte, lá ele começa a orar, e lá ele olha para os discípulos e diz: fica aqui ao momento orar, porque eu vou ali somente o momento orar.
fica aqui, a vigiar, perdão. E a Bíblia diz que Jesus saiu para orar. Jesus orou 1 hora. Quando Jesus volta, os discípulos estavam dormindo. Muitas pessoas dormem no sono chamado sono da indolência. Esse sono da indolência é o sono do pecado, o sono da concupiscência, o sono da lascívia, o sono, irmãos, que leva a pessoa à morte espiritual e depois da morte espiritual leva à morte física. A Bíblia diz que quando o Senhor despertou ali, que acabou de orar, o Senhor voltou e virou para o discípulo e falou: tu não aguentaste vigiar somente 1 hora? A Bíblia diz que o Senhor mandou que o discípulo levantasse porque o traidor já vinha para poder executar aquilo que do alto foi permitido. A Bíblia diz, irmão, que depois que Judas Iscariote abraça Jesus e dá um beijo no rosto de Jesus, Pedrão lança a mão da espada, começa a brigar, luta para cá, luta para lá, vai na orelha de mal, arranca a orelha de mal. Jesus pega a orelha de mal, coloca no lugar com um grande milagre, aleluia. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não faça isso, Pedro. Só está acontecendo isso porque do alto foi permitido. Porque se não fosse permitido, eu tinha poder e autoridade de mandar 12 legião de anjo para pelejar por mim. E todo mundo aqui sabe que uma legião é 6.000. 6.000 uma legião. Imagina 6 vezes 12, irmão. Aleluia. São muitos anjos. O Senhor tinha o poder de fazer aquilo, mas o Senhor permitiu porque tinha que acontecer. Depois dos fatos ocorridos, o Senhor vira para todos e diz: quando participar da Santa Ceia, traga memória de mim. Ou seja, participa, mas lembra dos acontecimentos. Primeiro, memória. O segundo foi obediência. Quem tem lutado aí, feito de tudo, para ser obediente ao Senhor? Levanta a mão e glorifica. Aleluia, Deus. Por mais que a gente não consegue, a gente tentamos. O reino de Deus, a Bíblia diz que é tomado por força. O homem é falho. Pela sua própria natureza ele é falho. O homem tem sentimentos. E o homem a qualquer momento ele pode se irar. Ele pode ficar com raiva. Tem pessoas, irmãos, que julgam a pessoa pelo momento. Nós não devemos julgar ninguém pelo momento, porque o momento passa, irmãos. E nós sabemos que, aleluia, o pecado gera morte, mas quando há arrependimento, gera vida. Aleluia. Quando a gente se arrependemos de algum fato que aconteceu, ninguém tem direito de nos acusar. Aleluia. Porque confessamos, pedimos perdão e o nome de Deus é glorificado. Obediência. Mateus capítulo 26 e o versículo 26. Diz assim: enquanto comia Jesus, tomou o pão, deu o braço, partiu e deu ao seu discípulo, dizendo: tomem, come, isto é meu corpo, que é entregue a favor de muitos. Glória a Deus. Obediência. A Bíblia diz que os discípulos obedeceram. Aleluia, Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta a pessoa subir monte, descer monte, subir monte, descer monte, ver nas madrugadas, orando, buscando, viver, aleluia, aí, em propósito de 40, 100 dias, de 100 e tantos dias, mas não obedece a palavra, não obedece a sua liderança, não adianta nada. Nunca um servo é maior do que o seu Senhor, nunca, não existe isso, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no céu, não existe, aleluia. Deus seja louvado, aleluia. Obediência. Quem obedece, ele encontra misericórdia. Aleluia. Terceiro, temos que proclamar a volta de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo número 26. Porque sempre que comeram deste pão e beberam deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Jesus ressuscitou trazendo vida. Quando a gente participamos da Santa Ceia, nós acreditamos tanto em Deus que criamos vida espiritualmente falando. Aleluia. Quando a gente está fraco,
e você participa da grande Santa Ceia, você se torna mais forte. Aleluia. Você fica mais fortalecido. Por quê? Porque você está cumprindo aquilo que o Senhor ordenou. Aleluia. Sendo obediente ao nosso Deus. Aleluia, Pai. Quarto, ser um cristão. Um cristão. Não é verdade que o cálice da bênção, que abençoamos, e participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17. O pão que a gente partimos simboliza o corpo de Cristo. Aleluia. São pedaços que simbolizam membros de um só corpo. O corpo é o pão. Quando partimos, são membros ou partículas. O pão é partido em vários pedaços. Cada um pega o seu pedaço, mas simboliza um só corpo. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós cristãos somos um só corpo. Paulo falou assim, sabe por quê? Porque tem cristão que às vezes, irmãos, está doente ali, fazendo coisa errada, às vezes precisando da sua ajuda, e nós temos que sentir a dor do nosso irmão, ir atrás dele, buscar ele, falar com ele, ajudar ele. Mas tem pessoas que quando o irmão cai, aí tem prazer de zombar do irmão, como se ele fosse uma pessoa que fosse um super-homem ou uma super-mulher. Não existe. Não existe super-homem, não existe super-mulher. Só de a gente dizer que em nós não há pecado, nós estamos mentindo. Aleluia. A Bíblia diz que o pecado está forte. A todo momento o pecado está nos rodeando. E o objetivo de Satanás é te arrancar dos projetos de Deus. Tu acha, aleluia, que o diabo, sabendo que Deus tem um plano grande na sua vida, ele vai deixar isso ficar de boa? Não. Ele vai usar quem você menos espera para chegar até você. Para tentar, às vezes, tocar em você, para você ficar chateado. Às vezes tentou tocar em você, não conseguiu porque você está na brecha, mas está na bênção com Deus, está tampando as brechas. Mas, porém, ele viu que você está firme com Cristo, ele quer tocar naquilo que você mais ama para fazer você desistir. Mas Deus manda dizer o seguinte: não desista, porque através de você, se alguém dos teus ou dos nossos chegar a cair, através de nós, Deus irá abençoar de forma soberana. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus e glória a Jesus. O Senhor Jesus está conosco. Olha só, o quinto, perdoado pelo sangue de Jesus. Mateus capítulo 26, versículo número 28 diz assim: isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. Aleluia. Vai, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, há uma história que diz que um centurião, quando estava ali do lado de Jesus, quando Jesus estava na cruz do Calvário, a Bíblia diz que um centurião chegou até Jesus, chegou até Pilatos, conversou com Pilatos. Pilatos mandou que fosse lá conferir se Jesus estava vivo ou morto, mandou levar uma lança. Ele leva a lança e perfura Jesus. Quando ele perfura Jesus, irmãos, a lança bate do lado esquerdo, Jesus sai do outro lado, ele puxa a lança, sai sangue e água, diz a Bíblia, e diz a história que aquele sangue, quando saiu lá de cima, caiu nos olhos de um centurião, e ele ficou cego. Esse centurião incrédulo, que não acreditava em nada, mas quando ele viu, irmãos, aleluia, o tempo mudar, ele começou a querer acreditar. Ele ficou cego. A história diz, irmãos, que ele foi procurado por um apóstolo chamado Pedro. Quando Pedro encontra ele, que Pedro coloca as mãos sobre a cabeça dele, na mesma hora ele passa a enxergar. Quando ele passou a enxergar, ele passou a acreditar na existência de Deus. Agora, imagina só o inferno como é que ficou, irmãos. Jesus estava lá, irmão, já morto, mas não parava de fazer a obra. Meu Deus, é muito forte, irmão. Jesus é fiel, e Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, e ninguém vai a Ele a não ser por Jesus. Que é isso aí? O sexto, para finalizar e a gente participar da grande Santa Ceia, no sexto temos que agradecer ao Senhor pelo sacrifício e pela vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Amém? Creio que todo mundo conhece. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito,
Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha tem a vida eterna. glória a Deus. Crê nisso aí. Aleluia, Deus. Jesus deu a vida por minha causa e por tua causa. Ei, Jesus não está morto. Jesus está vivo. Ele ressuscitou, trazendo perdão, trazendo bênçãos e vitória para a minha vida e para a sua Aleluia, vida Deus. também. Glória a Deus. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Aleluia. Se um dia chegar a tropeçar, sacode a poeira, meu amigo. Não fica estacionado, não. Aleluia, Levante e Deus. anda. Aleluia. O cair é do homem, mas o levantar é De Deus. Deus. Eu creio nisso aí. Aleluia. Eu creio, Glória a Deus. Pode Deus. bater palma para Jesus aí. Aleluia, Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Fique de pé, amados. Hoje é a noite da grande Santa Ceia. Aleluia, Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo.